Fala galera, beleza? Tudo bem? Professor Guto na área, passando aqui para a gente falar um pouquinho de física. Agora que você já entendeu que a física é a parte da ciência que identifica e descreve os fenômenos naturais, e como ela também quantifica esses fenômenos, a gente acaba usando um pouquinho de matemática, mas é importante você carregar contigo agora que a física ela é um apanhado de teorias, um apanhado de ideias que vai justificar, que vai explicar como os fenômenos acontecem. E falando em fenômeno, a gente entra agora numa nova etapa, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a cosmologia. Ah, Guto, eu dei uma olhada, vi que é astronomia, astrofísica. Calma, antes vamos entender um pouquinho disso antes da gente entrar na matéria a fundo. Mas a cosmologia é a parte da ciência que estuda o cosmos, o universo como um todo. A astronomia ela vai ficar restrita ao estudo da dinâmica, do movimento desses corpos celestes, né, dos corpos presentes no cosmos. Tá? A ideia do cosmos, a ideia do tudo, sempre. E a astronomia vai estudar um pouquinho a questão da dinâmica dos sistemas envolvidos dentro do cosmos. Já a astrofísica, ela vai analisar um pouquinho para a gente a questão um pouco mais científica, uma coisa um pouco mais técnica em relação à propriedade e às características desses astros, desses corpos que constituem o cosmos, tá certo? E você vai ver que hoje o que a gente sabe ainda parece ser muito pouco diante do que se está por descobrir ainda, né? Tem muita novidade acontecendo agora, é um assunto que toda hora está na mídia, toda hora aparece alguma coisa. Mas vamos lá. Antigamente, ainda lá na Grécia Antiga, a gente tem vários pensadores, você vai ver no seu material, vários pensadores falando sobre a concepção do universo. Mas a teoria que era mais forte, a teoria aristotélica, que colocava a Terra no centro do universo. E todos os corpos que a gente já tinha conhecimento, vale lembrar que os astros são elementos importantíssimos ao longo da história da humanidade, né, na questão do plantio, da colheita, né, como ainda a galera na antiga entendia a dinâmica da climatologia, da meteorologia de uma forma geral. Então os astros contribuíam muito para isso, sem contar a questão da navegação, da orientação no espaço e tudo mais. Enfim, e a teoria aristotélica dava uma força muito grande ao modelo geocêntrico. Vários falaram sobre isso, alguns ainda pontuaram contra, você vai ver. Mas esse modelo ele vai perdurar por muito e muito tempo, por mais de 15 séculos, para você ter ideia. Até porque a gente vai falar depois de Cristo, né, de um período onde a ciência e a religião se misturam um pouquinho mais e a gente tem interesse naquele momento religioso, e não vamos aqui discutir religião, estamos falando no contexto histórico, mas é interessante para a igreja, de um modo geral, colocar, né, a gente no centro do universo. Deus nos criou e colocou tudo à nossa volta. No entanto, alguns estudiosos e alguns deles que começaram a estudar dentro da própria igreja percebem que o cenário é um pouco diferente. Alguns movimentos, e aí é importante você frisar isso na hora da sua leitura, alguns astros em movimento não me permitiam dizer que ele estava girando ao nosso redor. E aí acende a luzinha. Será que realmente estão girando eles ao nosso redor ou nós estamos ao redor deles? E um deles é o Sol. E aí a gente começa a dialogar sobre um modelo heliocêntrico. Hélio vem de Sol. Tudo bem? Sol vem de hélio. Enfim, tem muito hélio lá no Sol. Será? Tem, com certeza. Muitão. Mas hélio, modelo heliocêntrico. O Sol está no centro e a gente gira ao redor dele. Claro que muita gente vai tomar puxão de orelha e vai ser convidado a pular na fogueira e tudo mais. Mas contra fatos não há argumentos. A partir do momento que a gente embrulha um pouquinho de matemática junto com Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, Isaac Newton, Johannes Kepler, são caras que vão mostrar pra gente com ferramental matemático, com a teoria bem fundamentada de que o nosso modelo é heliocêntrico. Dá um confere que esse capítulo é super interessante, eu tenho certeza que você vai se amarrar. Tamo juntão, qualquer coisa me grita, sua dúvida, joga lá no formulário que a gente vai trocar aquela ideia. E quem sabe a gente não se encontra por aí em breve. Valeu, tamo junto, me respeita que a física é linda.